Missionária Kátia Lima orando. Bem-vinda, missionária. Isso é uma bênção. Ela estará orando pela pregadora que é sua filha, a Carla. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Estenda sua mão para cá, irmãos. Vem, minha filhota. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Fiz uma surpresa para a Carlinha. Só que eu queria fazer a surpresa entrando aqui, ela me vendo, mas ela me encontrou ali no estacionamento e não deu jeito. Eu agradeço ao pastor Pedro, pastora Leonice, por cuidar bem dos nossos filhos. Quem cuida bem dos nossos filhos, quem é mãe sabe, está cuidando bem da gente também. E para mim é um prazer eles poderem congregar aqui e adorar o Senhor com vocês aqui. Vamos orar, estenda sua mão para cá. Senhor, neste momento, ó Deus, eu te agradeço, Pai, porque estamos tendo o privilégio de estar na Tua presença, de estar na Tua casa, ó Deus. E agora, Senhor, nós iremos ouvir uma mensagem que está no Teu coração, e o que o Senhor já colocou no coração da Carla, Senhor, no coração da Carlinha, ó Deus. E eu te peço que o Senhor a use, como já tem usado na Tua obra. Que haja, Senhor, salvação de almas neste lugar. Que haja cura interior, ó Deus. Quanta gente precisa de cura, Senhor. E eu te peço que o Senhor venha curar nesta noite. Ó Deus, usa a Tua filha, Senhor, com poder, com graça e com unção. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Eu quero cumprimentar essa igreja linda, meus queridos irmãos, meus amados irmãos que congregam comigo, que vão morar comigo no céu, com a paz do Senhor Jesus. Amém? A paz do Senhor, igreja. Glória a Jesus. Pode se assentar. Irmãos, eu estou tentando encontrar palavras para dizer o tamanho da minha gratidão ao Senhor nessa noite. Porque eu estou aqui como se estivesse vivendo o cumprimento de uma promessa de Deus. Mais um cumprimento de mais uma promessa de Deus na minha vida. E eu falei com o meu pastor e com a minha pastora semana passada que eu sou a da vizinha dessa igreja. Eu sou a menor da casa, né? Mas aí, às vezes, como já me falaram uma vez, né? Às vezes Deus gosta de usar também os da vizinha, né? Os improváveis. Eu estou aqui com muitas pessoas muito mais capacitadas do que eu. Mas eu estou aqui nessa noite como um vaso de barro, o menor dos vasos, completamente na dependência do meu Deus, para Ele me usar da maneira que Ele quer. E em segundo lugar, eu quero agradecer também aos meus pastores, à diretoria da CIB, por essa oportunidade maravilhosa. Eu tenho certeza que os meus pastores, eles me cobrem muito de oração. E desde que eu vim para cá, eu tenho sentido um incentivo muito grande no meu ministério. Eu sou muito grata a Deus pela vida de vocês. Amém? Que Deus continue sustentando os meus pastores com saúde, com graça e com força. Quero agradecer também ao meu marido, meu esposo. Tem 5 meses. Essa semana fez 5 meses que nós casamos. E, irmãos, vocês não têm noção do quanto eu tenho sido abençoada por esse homem. Vocês não têm noção. É o sacerdote da nossa casa, né? E quando a missionária Ilane Cristina fez o contato comigo, a primeira pessoa que eu corri foi: amor, olha isso aqui, socorro, em nome de Jesus. Aí ele: ai de ti se você negar esse convite. E me ajudou em oração e jejuou por mim, intercede por mim. Eu sou grata a Deus pela tua vida, meu amor. Com todo respeito aos irmãos aqui, é o homem mais lindo dessa igreja e é meu. Glória a Deus. E aos meus pais também, os meus irmãos que estão aqui. Ela fez uma surpresa aí. E eles fizeram uma surpresa aí. Quando eu estava chegando ali no estacionamento, eu falei: meu Deus, eles vieram para me deixar mais nervosa ainda. Porque é muita responsabilidade pregar na frente da minha mãe, do meu pai.
né? Porque depois de Deus são os responsáveis por eu estar aqui nessa noite. Minha mãe desde pequena me leva para as reuniões das CIB. CIBEM, eu já fui em vários CIBENs com a minha mãe, então eu estava sempre no meio das mulheres de oração, por causa da minha mãe ali, meu pai também intercedendo por mim. E eu sou grata a Deus pela vida de vocês também, amém? Igreja, vamos abrir as nossas Bíblias. Quem já sentiu a presença de Deus aqui nessa noite? Que culto gostoso, que presença maravilhosa. Glória a Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Amós, capítulo 5, versículos. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 6. E você continue glorificando, porque o Senhor está na casa. Ele continua aqui. Glória a Jesus. Aleluia. Quem já achou, diga amém. Eu vou ler aqui, então só acompanhe, não precisa ler junto. Amós capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: Ouvi esta palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A virgem de Israel caiu, e não mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra, não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10 para a casa de Israel. Versículo 4. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Versículo 5, mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada ao cativeiro, e Betel será desfeita em nada. Versículo 6, buscai ao Senhor e vivei, para que ele não irrompa na casa de José como um fogo, e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Irmãos, eu não quero ser muito extensa aqui, porque ao final nós estaremos chamando algumas pessoas aqui para orar. Nós vamos orar, nós vamos louvar também. E o Senhor ainda tem grandes coisas para fazer aqui nessa noite e marcar essa noite na sua vida, para você sair diferente do que você entrou. Você crê nisso? Aleluia. Irmãos, o tema que foi escolhido para este culto foi irmãs. E aí eu vou adaptar aqui porque tem muitos irmãos também em nosso meio, graças a Deus. Irmãos, buscai ao Senhor e vivei. Baseado no livro do profeta Amós, capítulo 5, versículos 4 e 6, a qual nós acabamos de ler aqui. Este tema que certamente foi direcionado por Deus aos corações dos nossos pastores, ao coração da diretoria da CIB, é um tema que tem base num dos livros mais confrontantes da Bíblia. Um dos livros que, se a gente parar para meditar bem, a gente perceber uma grande mensagem de alerta, principalmente nesses versículos em que lemos. Portanto, irmãos, essa noite é uma noite que Deus escolheu para, através desse tema, nos alertar sobre algumas coisas. E eu gosto desse Deus, irmãos. Eu amo esse Deus, sabe por quê? Porque Ele sabe que tem hora, Ele sabe que às vezes é preciso um alerta, é preciso um confrontozinho, para a gente avançar, para a gente crescer, para a gente chegar no céu, irmãos. Deus sabe disso. E eu quero glorificar a Deus nessa noite, porque desde domingo passado, através da mensagem ministrada pelo nosso pastor presidente, pastor Pedro, eu estou sentindo o cuidado de Deus tão grande aqui conosco. Mas eu estou sentindo um zelo do céu tão especial na nossa vida aqui nessa igreja. Sabe por quê, irmãos?
Porque é de se notar que Ele está querendo nos sinalizar para a santificação, para a busca ao Senhor, para o quebrantamento, para relacionamento com Ele. E se eu fosse você, eu já começava a glorificar também e agradecer a Deus, porque o cuidado dele contigo é tão grande, que nessa noite, mais uma vez, sentou você nesse banco para ter mais uma conversa ao pé do nosso ouvido, para a gente não perder o céu de vista. Então agradeça ao Senhor e sinta-se amado por isso. Sabe por quê, pastor? Tem dia que a gente chega na igreja e Deus coloca uma palavra de confronto no coração do nosso pastor para entregar à igreja. E aí tem vezes que Deus coloca no coração da diretoria, dos pastores, um tema desse, e a gente fica questionando a Deus. A gente diz, mas por que essa palavra? Por que esse tema? Não era essa palavra que eu queria ouvir. Irmãos, agradeça a Deus. Porque quando Ele nos dá uma palavra, nos confronta, é porque Ele quer que a sua igreja avance. Ele quer que a gente não perca o céu de vista. Eu costumo dizer que os melhores cultos para mim é o culto que eu entro na igreja, cultuo ao Senhor, ouço a palavra e saio daqui com raiva de mim mesma, indignada comigo mesma. Por quê? Porque eu saio daqui e fico refletindo. Por que eu fico questionando a mim mesma, né? A Deus não. Por que eu não enxerguei isso antes? Por que eu não estava ligada nisso antes? Por que eu não busquei antes? Por que eu não procurei mudança antes? Então, irmãos, agradeça a Deus, porque o Senhor está aqui nessa noite, é para nos relembrar, não perca o céu de vista. Não perca o céu de vista, aleluia. Pois bem, irmãos, voltando. Para que nós venhamos a compreender melhor o porquê Amós chega nesse versículo 4, trazendo esse alerta de Deus, trazendo esse recado de Deus, dizendo assim, buscai-me e vivei. Nós precisamos falar um pouco do contexto, entender o contexto e o que estava acontecendo ali na época. Irmãos, nós estamos diante do livro de um dos profetas menores da Bíblia, chamado Amós. A Bíblia vai nos dizer que Amós era um pastor que morava numa cidade chamada Tecoa. E essa cidade ficava aproximadamente a 20 quilômetros ao sul de Jerusalém. E o Senhor chamou Amós para profetizar ao reino do norte, Israel. O livro de Amós, ele vem advertindo acerca dos julgamentos que estavam prestes a cair sobre o povo de Israel, por eles terem rejeitado os profetas e por mais uma série de coisas. Amós também prega nesse livro que Judá e Israel seriam punidas por estarem rejeitando ao Senhor e por estarem adotando práticas de iniquidade. Outro ponto aqui é que antes de chegar neste capítulo 5, Amós vai descrever no decorrer do capítulo 4 as várias tentativas feitas pelo Senhor para salvar o seu povo. Porém, o povo não se humilhava. Porém, o povo não se voltava ao Senhor. E aí quando chega o capítulo 5, Amós está ensinando que se o povo se arrependesse, buscasse sinceramente ao Senhor, eles poderiam evitar a destruição que estava por vir. Ou seja, notem que a desgraça que estava por vir, a destruição que estava por vir, profetizada pelo profeta Amós aqui nesse livro, ela poderia ser evitada através de quebrantamento, através de busca ao Senhor, através de arrependimento, enfim, poderia ter sido evitado. Mas eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos aqui para algo interessante,
Porque no início do capítulo 5, é a terceira vez que o profeta Amós está chamando o povo para ouvir a palavra de Deus. Já é a terceira vez nesse livro. Capítulo 3, versículo 1, ele vem dizendo assim: ouvi esta palavra que o Senhor fala. Aí no capítulo 4, versículo 1, ouvi esta palavra. Capítulo 5, versículo 1, ele vem dizendo: ouvi esta palavra que levanto contra vós como uma lamentação. E aqui eu já quero abrir um parêntese para dizer uma coisa para os irmãos. Queridas, queridos, dê valor enquanto Deus ainda está insistindo em você e levantando até profeta para chamar você para ouvi-lo. Dê valor enquanto nos capítulos 3 e 4 ele está fazendo tentativas para você ouvi-lo. Ouça enquanto ele ainda está insistindo em você. Aleluia. Sabe por quê? Porque há momentos que Deus insiste de todas as formas. Dá sonho, usa profeta, abre a boca de gente, fecha a boca de gente, para sol, para a lua, usa até jumenta para te alertar. Mas chega uma hora que ele só avisa. Aleluia. Oh, glória. Existem momentos que Deus insiste de todas as formas. Mas chega uma hora que ele só avisa. Quer um conselho nessa noite? Não deixe chegar ao ponto do profeta precisar levantar voz de lamento para você ouvir o que ele já pediu para você ouvir. Não seja um motivo de lágrimas de profetas, porque você não está buscando ao Senhor como você deveria estar. Irmãos, isso é muito sério. Aleluia. Não deixe chegar a este ponto. Ouça antes, busque antes, se quebranta antes, se arrependa antes, resolva antes, busque antes, ore antes, jejue antes, coloque a boca no pó antes. Não deixa chegar a este ponto, não. Deus está insistindo em você. Sinta-se amado por isso. Dê valor a isso. Aleluia. Irmãos, o que Amós está fazendo aqui no capítulo 5 é, na verdade, pregando um sermão regado de choro, regado de lamento. Amós é firme nas palavras. Ele é bem contundente, mas ele faz isso no meio de muitas lágrimas. A verdade aqui é que o profeta está chorando a cegueira espiritual do povo. Se vocês pararem para perceber capítulo 5, ele está chorando a cegueira espiritual do povo. E triste coisa é, irmãos, quando alguém tem que chorar por causa da nossa cegueira espiritual. Triste coisa é, irmãos, quando alguém precisa sofrer porque nós não estamos buscando como deveríamos estar. Triste coisa é ouvir o lamento de alguém porque Israel, a escolhida, o xodó de Deus, não está sendo quem Deus a criou para ser. Triste coisa é isso. Você que está me ouvindo hoje, xodó de Deus, porque você é xodó de Deus. Quem é xodó de Deus aqui? Aleluia. Você que está me ouvindo hoje, não deixa ninguém chorar porque você não está buscando como deveria estar buscando, não. Deixa outros sofrerem porque você não está sendo quem Deus te criou para ser.
Cegueira espiritual se cura buscando ao Senhor. Então buscai ao Senhor e vivei. Cegueira espiritual se cura buscando ao Senhor. Então faça isso antes que alguém precise levantar voz de lamento. Aleluia! Oh glória! Você pode glorificar o Senhor. Buscai ao Senhor e vivei. Aleluia! Versículo 2 começa dizendo assim: caiu a virgem de Israel. Quando ele fala isso, irmãos, ele está falando de uma queda brusca, ele está falando sobre uma morte. E essa expressão virgem de Israel era o ideal que eles tinham diante de Deus, como se fossem virgem, como um povo escolhido para uma relação de intimidade com Deus, como um povo separado. Mas eles tinham perdido o seu valor. Mas eles tinham perdido o seu compromisso. Ou seja, essa virgem agora não é mais virgem. Ela agora não tem mais aquela vida, aquela pureza. Irmãos, nós precisamos ter a sensibilidade de perceber e de detectar quando nós não estamos mais sendo como antes. Nós precisamos dessa sensibilidade. Eu sei que vida espiritual, irmãos, não é fácil. E apesar de hoje em dia muitos, fazerem parecer que é muito fácil, que vida cristã é muito fácil, a gente sabe que não é tão fácil assim. Tem época que parece que a gente está dormindo numa cambuca de óleo ungido e está pingando unção para tudo quanto é lado. Quem passa do lado vai ganhando unção também. Tem época que a gente está desse jeito. Tem época que se Deus sussurrar um psiu no nosso ouvido, a gente ouve, a gente entende e a gente sabe que é Deus falando psiu. Não é desse jeito? Mas tem época, irmãos, que só misericórdia. Tem épocas que Deus pode mandar meteoro, pode mandar raio, pode mandar os profetas tudinho. Que tem gente que não entende que é Ele falando. Por quê? Porque está longe. Porque não é mais como antes. Porque está disperso. E sabe o que é mais triste, irmãos? É quando a gente não reconhece isso e continua vivendo como se tudo estivesse normal. Sabe o que entristece o coração de Deus? É quando nós não estamos mais sendo como antes e continua vivendo como se fosse. Sabe o que é triste, irmãos? É quando a virgem de Israel sabe que é povo escolhido, não está buscando como um povo escolhido deve buscar, mas quer continuar sendo conhecida como a virgem de Israel. Meu Deus. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Deus está dizendo nessa noite: saiba reconhecer quando as coisas não estão mais como antes. Saiba reconhecer quando as coisas não estão mais como antes. E quando você reconhecer, buscai ao Senhor e viver. Aleluia! Buscai ao Senhor e viver. Saiba reconhecer quando você não está mais conseguindo orar como antes, buscar como antes, jejuar como antes, colocar a boca no pó como antes. Saiba, nós que somos povo de Deus, precisamos ter essa sensibilidade. Saber reconhecer quando as coisas não estão mais como antes. E quando conseguir reconhecer, buscai ao Senhor e vivei. Aleluia! No versículo 4 diz assim: porque assim diz o Senhor a casa de Israel: buscai-me e vivei. Isso aqui, irmãos, isso aqui é Deus dizendo para Israel assim: olha, Israel, minha querida, minha amada Israel, apesar do que está acontecendo, se você
se voltar para mim, com o coração puro, com o coração sincero, se você me buscar de verdade, eu posso reverter a situação. Minha Israel, essa destruição que está por vir, se você me buscar de verdade, voltar o seu coração para mim, com o coração quebrantado, o coração sincero, eu posso reverter essa situação. Queridos, tem crise espiritual que a gente passa por causa do nosso coração longe, por causa da nossa falta de foco, que chega uma hora que Deus vem e diz assim, ó, buscai-me e vivei. Sabe o que isso significa, irmãos? O buscai-me e vivei de Deus é a chance para você se quebrantar. O buscai-me e vivei de Deus são chances. Meu querido, minha querida, se você está passando por uma crise espiritual, se você não consegue mais ser como antes, se você não consegue mais orar como antes, não consegue mais jejuar como antes, não consegue mais buscar como antes, não consegue mais evangelizar como antes, e você ouve um buscai-me e vivei de Deus, agarra essa chance e se quebranta, porque o buscai-me e vivei de Deus está te dando uma oportunidade. Aleluia! O buscai-me e vivei de Deus está aqui nessa noite te dando uma oportunidade de se quebrantar. Aleluia! O versículo 5 diz assim: mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada ao cativeiro, e Betel será desfeita em nada. Amós aqui, irmãos, vê neles uma expressão religiosa muito intensa. Eles estão peregrinando entre Betel, Berseba e Gilgal. Se nós lermos o capítulo 5 todinho, nós vamos perceber que existia muita música, muitos cânticos, muita celebração, enfim. Mas isso tudo não passava de casca. Isso tudo não passava de um cosmético superficial. Era muita música, muito cântico, muita celebração, mas... E o problema está nisso, né? Quando é muita... Mas... o coração estava longe de Deus. Nos versículos 4 a 6, nós percebemos que Israel está longe de Deus, mas perto da religião. Nós vamos perceber que Israel está longe de Deus, mas perto dos seus rituais. Nós vamos perceber que Israel está longe de Deus, mas frequentando os seus templos. Percebam que eles sabem fazer o que é certo. Eles sabem o caminho do certo. Afinal, eles são o povo escolhido. Israel conhecem a Deus, sabem se envolver com as coisas de Deus, mas o coração está longe. Irmãos, é com muito temor que eu vou dizer isso aqui agora. Deus está dizendo nessa noite: meu povo, minha amada Israel, tomem cuidado com os mas. Tomem cuidado. É tão bom, irmãos, quando nós estamos aqui reunidos para cultuarmos juntos ao Senhor, para estarmos em comunhão, para estarmos envolvidos juntos com as coisas de Deus. Mas tomem cuidado com os mas. O problema é quando a gente deixa o mas entrar no meio. O problema está quando nós fazemos isso tudo, mas o coração já não está mais tão voltado para Deus assim.
O triste é quando nós sabemos que devemos buscar ao Senhor, mas o entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, não existe mais. Não há problema nenhum, irmãos, nós estarmos envolvidos com a obra. Não há problema nenhum estarmos aqui juntos, buscando ao Senhor. Não há problema nenhum nisso, muito pelo contrário, isso é muito bom. Mas o problema é quando nós deixamos o mas entrar no meio. Irmãos, eu não sei vocês, mas especialmente essa noite, eu estou me sentindo ainda mais amada por Deus. E ainda mais cuidada pelo céu. Sabe por quê? Porque eu não sei se os irmãos já entenderam o que Deus está fazendo aqui nessa noite. Mas Ele está nos dando uma solução para algumas coisas. E aí você me pergunta, que solução é essa, missionária? E eu digo para você, a solução é que Deus está dizendo assim, ó: buscai-me e vivei. Levanta a mão para glorificar quem já entendeu que Deus está nos dando uma solução para algumas crises espirituais aqui. Ele está dizendo nessa noite: buscai-me e vivei. Aleluia! Sabe por que Deus colocou esse tema no coração dos nossos pastores, no coração da diretoria da CIB? Sabe por quê? Existem pessoas aqui que estão passando por uma fase de crise espiritual. Existem pessoas aqui que choram, porque até estão envolvidas, mas não conseguem mais orar como antes, não conseguem mais jejuar como antes, não conseguem mais buscar como antes, não conseguem mais se entregar como antes. Aí Deus te ama tanto, que Ele chega aqui nessa noite e diz: eu tenho uma solução. Eu tenho uma solução. Buscai-me e vivei. Deus te ama tanto, querido, que Ele tem soluções para fases de crises que a gente passa. E para essa crise espiritual que alguém está passando aqui nessa noite, Deus te ama tanto que Ele está dizendo: eu vim com a solução nessa noite. Só depende de você. Buscai-me e vivei. Tem gente aqui que até estava morrendo espiritualmente, até estava quase morrendo espiritualmente, mas o cuidado de Deus com a tua vida é tão grande. Aleluia. Aleluia. O cuidado de Deus com a tua vida é tão grande que nessa noite Ele está dizendo: não perca o céu de vista. Buscai-me e vivei. Não perca, minha Israel, não perca o céu de vista. Buscai-me e vivei. Eu quero glorificar a Deus pela vida de quem aqui está entendendo que Deus está nos dando uma solução nessa noite. Só depende de você. Buscai ao Senhor e vivei. Buscai ao Senhor e vivei. Buscai ao Senhor e vivei. Aleluia. Vira para o teu irmão que está aí do teu lado. Diga para ele assim: Deus está nos dando uma solução nessa noite. Buscai ao Senhor e vivei. Deus está nos dando uma solução nessa noite. Buscai ao Senhor e vivei. Aleluia. Irmãos, com a permissão do nosso pastor, se coloque de pé. Eu vou só até onde Deus me deixa ir. E eu vou só até aqui. Quem entendeu o que Deus está querendo aqui nessa noite? Quem entendeu a solução que o Senhor está dando aqui nessa noite? Não adianta depois ficar: mas eu não oro como antes, eu não jejuo como antes, não estou mais como antes. Deus já deu a solução aqui nessa noite. Só depende de você. Buscai ao Senhor
e viver. Irmãos, buscar ao Senhor traz o que estava morto, a vida espiritual que estava morta, traz vida. Sabe? Buscar o Senhor é a solução. Traz aquilo que já estava impuro. Sabe aquela questão, aquela expressão, a virgem de Israel, que não mais era a virgem de Israel, já estava impura. Traz aquilo que estava impuro. Faz aquilo que estava impuro se tornar puro de novo. Faz quem não estava mais como antes ser como antes. Essa é a solução de Deus para a nossa vida. Buscai ao Senhor.